Imagine construir a vida do zero, tijolo por tijolo, suor por suor, até transformar um sonho em realidade. Esse é o meu orgulho, um apartamento moderno e impecável no coração do Pearl District em San Antônio. Cada detalhe foi pensado, cada centímetro conquistado com noites mal dormidas e dedicação incansável. Não é apenas um lar, é a prova viva de tudo que superei. Nunca imaginei que justamente quando tudo parecia perfeito, minha própria família tentaria me roubar o que é meu por direito. Há algumas semanas, meus pais convocaram uma reunião em família bem aqui, na minha sala. Pensei que fosse apenas um momento para reconectar, talvez uma chance de apagar anos de distância com um abraço. Mas quando eles se sentaram ao lado da minha irmã mais nova e seus 2 filhos, o clima mudou. Meu pai pigarreou, olhando-me nos olhos com uma firmeza que gelou meu sangue. Decidimos que sua irmã precisa deste apartamento mais do que você. O chão parece ter se aberto debaixo dos meus pés. Minha irmã, com um sorrisinho de satisfação, nem piscou. Suas crianças brincavam no meu chão como se já fossem donas do lugar. Aqueles metros quadrados não eram apenas paredes imóveis, eram anos de luta, de escolhas difíceis, de dizer não a mim mesma para dizer sim ao meu futuro. E agora, sem pestanejar, meus pais exigiam que eu entregasse tudo, como se meu esforço não valesse nada. O que eles não sabiam é que eu já tinha descoberto algo sobre os planos da minha irmã, algo que os deixaria sem palavras. Não ia deixar meu suor virar pó. O que fiz a seguir? Vamos dizer que eles não estavam preparados para minha resposta. Já passou por algo assim? Ter que lutar contra quem deveria ser seu porto seguro? Conte sua história nos comentários. Cresci em San Antônio, mas não nos braços dos meus pais. Minha avó, com seu abraço quente e suas histórias de um Texas que já não existia, foi quem me criou enquanto eles trabalhavam sem parar em Austin. Aos 5 anos, minha irmã chegou, e tudo mudou. Meus pais voltaram para a cidade, trazendo consigo aquela menininha de riso fácil e olhos brilhantes. Eu a amava. Passávamos horas construindo fortes de cobertores ou correndo de bicicleta pela rua, como se o mundo fosse nosso. Achava que seríamos inseparáveis para sempre. Mas havia uma diferença sutil, quase imperceptível no início. Enquanto ela ganhava bonecas novas e vestidos reluzentes, eu recebia roupas usadas e seja uma boa irmã mais velha. No começo não me importava, seu sorriso valia mais que qualquer presente. Porém, com o tempo, a distância entre nós se tornou um abismo. Quando minha avó faleceu, aos 12 anos, senti como se o chão tivesse sumido. Ela era minha âncora, a única que realmente me via. Meus pais, porém, estavam ocupados demais planejando uma festa de aniversário extravagante para minha irmã, com casa inflável e bolo de vários andares. Eu, um cartão e um livro usado. Foi então que a escola se tornou meu refúgio. Me afoguei em projetos, rabiscando esboços de ambientes nos cantos dos cadernos, sonhando com um dia em que poderia construir algo só meu. Enquanto isso, minha irmã vivia em um contos de fadas. Aos 16, ganhou um conversível vermelho cereja, brilhando na garagem. Eu pedalava até o trabalho de meio período, economizando cada centavo para a faculdade. Quando perguntei por que não tinha direito ao mesmo, a resposta foi seca: ela precisa mais. Você se vira bem. Aquela dor quietinha nunca mais me deixou. Os anos seguintes só confirmaram o que eu já desconfiava. Ela tinha professores particulares, aulas de dança, até uma viagem pela Europa para ampliar horizontes. Eu trabalhava nos fins de semana em um restaurante, juntando dinheiro para comprar materiais de arte. Chegava em casa e a encontrava deitada no sofá com o celular novo, enquanto meus pais a elogiaram por qualquer coisinha. Uma vez, tentei conversar, perguntar por que a balança sempre pendia para ela. Minha mãe suspirou: você é forte. Não precisa de tanta ajuda. Meu pai completou: família é sacrifício. Assenti, mas por dentro me senti transparente. Hoje entendo como aquilo me moldou. Cada não me empurrou para frente, cada decepção me fez provar que não precisava da aprovação deles. Mas também ergueu um muro entre nós. Minha irmã e eu nos afastamos, a cumplicidade da infância soterrada sob camadas de ressentimento. Nas raras vezes em que nos víamos, ela brilhava com seu charme, enquanto meus pais penduravam em cada palavra dela. Eu sorria, representava meu papel, mas a sensação de ser invisível nunca passou. Aos 18, cansei de esperar por um reconhecimento que nunca viria. Me inscrevi em uma faculdade de design em Dallas, arranhando bolsas e empréstimos para pagar as mensalidades. Meus pais? Nem um centavo. Estavam muito ocupados bancando a escola particular da minha irmã, com aulas extras e tudo mais. Trabalhei noites em uma cafeteria, esboçando plantas baixas entre um café e outro, determinada a traçar meu próprio caminho.
Cada indiferença deles se tornou combustível. No terceiro ano, consegui um estágio em um dos melhores escritórios de design de San Antônio. Passava horas aperfeiçoando painéis de inspiração, aprendendo a transformar espaços em obras de arte. Não era só um trabalho, era minha maneira de provar que não dependia deles. Quando consegui a vaga, liguei para casa esperançosa. A resposta da minha mãe? Que bom, mas sua irmã acabou de conseguir o papel principal numa peça. Parei de ligar depois disso. Após a formatura, peguei freelas para construir meu nome. Guardei cada real, sonhando com um lugar que fosse só meu. Há 5 anos encontrei um apartamento decadente no Peru District, uma joia escondida sob paredes rachadas e instalações ultrapassadas. Comprei com minhas economias e coloquei alma em cada detalhe. Armários sob medida, iluminação impecável, pisos que eu mesma lixei. Não era apenas uma casa, era minha obra-prima, avaliada em mais de $300 mil. À noite passava os dedos pelas superfícies, sentindo que finalmente tinha chegado lá. Meus pais? Nunca visitaram. Nunca perguntaram. Dizia a mim mesma que não importava, mas, no fundo, desejava que vissem o que eu tinha construído. Enquanto isso, minha irmã seguiu um caminho bem diferente. Passou pela faculdade mais preocupada com festas do que com notas. Meus pais pagaram tudo, mensalidade, aluguel, até viagens de férias. Conheceu Craig Wilson, um estudante de administração cheio de lábia, e se casou logo após a formatura. Fui ao casamento, observando meus pais radiantes enquanto bancavam um buffet de luxo. Fiquei feliz por ela, mas a comparação doía. 2 anos depois, vieram Ethan e Mia, e a chuva de mimos continuou. Brinquedos, carrinhos, roupas de grife, uma conta para a faculdade antes mesmo de eles engatinharem. Eu mandava cartões de aniversário, mas mal os via. Nosso distanciamento era um fato. Até que a vida dela desmoronou. Sua loja de roupas esportivos chiques, um negócio mal planejado, com gestão duvidosa e zero noção de mercado, faliu depois que ela queimou dinheiro em caprichos. As brigas com Craig se tornaram rotina. Ele a deixou no ano passado saindo de casa e deixando-a com as crianças em um apartamento minúsculo na periferia de San Antônio, afogada em dívidas que, segundo boatava a família, passavam dos 50 mil. Meus pais me ligaram uma vez pedindo ajuda. Ofereci contatos de consultores financeiros, mas eles queriam dinheiro, não soluções. Recusei, sentindo aquele aperto familiar na garganta, mas não ia salvar quem nunca soube valorizar o que tinha. Foi então que ela começou a aparecer em encontros de família, sempre com um suspiro dramático e os olhos úmidos, como se o mundo lhe devesse algo. Mas dessa vez ela estava prestes a descobrir que eu não era mais a irmã que aceitava tudo calada. A cena se repetia como um filme que eu já tinha visto antes. Ethan e Mia, com aqueles olhos arregalados de quem aprendeu cedo a jogar com a culpa alheia, se aninhavam ao lado dela enquanto ela desfiava sua narrativa de sempre, os tempos difíceis, a necessidade de um respiro. Meus pais, como marionetes bem treinadas, abriam a carteira sem pestanejar. Dinheiro vivo, mantimentos, até o aluguel quitado por meses. Eu ali, sentada com um sorriso forçado, me perguntando como eles podiam ser tão cegos. Era sempre a mesma coreografia. Ela exibia aquele sorriso encantador de infância, o mesmo que usava para escapar de castigos quando éramos crianças, e eles derretiam. Mas eu não derretia mais. Aquilo me revolvia as entranhas, a forma como usava os filhos como escudo, como se a misericórdia fosse um cheque em branco que o mundo devia lhe dar. Eu me calava, convencida de que a distância me protegeria daquele circo. Achava que tinha superado, que minha vida, minha carreira, meu apartamento, minha independência, era uma fortaleza que eles não podiam invadir. Até que aquele pedido de reunião familiar chegou. Era uma tarde de quinta-feira quando meu telefone tocou. A voz do meu pai, grave demais para ser casual, cortou o ar. Precisamos conversar. Em sua casa. Hesitei. Cada fibra do meu corpo gritava para recusar, mas havia algo no tom dele, uma urgência que não era típica. Aceitei, iludida pela ideia de que talvez, dessa vez fosse diferente. Talvez fosse a chance de reconstruir algo que nunca tinha sido sólido. Passar a manhã arrumando o apartamento foi um ato de resistência silenciosa. Cada superfície polida, cada almofada no lugar, era uma declaração. Isso é meu. Eu construí isso. Quando eles chegaram, meus pais, minha irmã e as crianças, o ar ficou denso, carregado com o peso de algo não dito. Minha mãe trazia uma travessa de lasanha, um gesto tão raro que soou como um presságio. Meu pai, com a mandíbula travada, tinha o olhar de quem estava prestes a sentenciar alguém. E ela entrou como se já fosse dona do lugar. Sorriso largo, passos leves, Ethan e Mia arrastando mochilas cheias de brinquedos que logo se espalhariam pelo meu chão impecável.
Nos sentamos na sala. As crianças se contorciam no meu sofá creme, que eu tinha escolhido depois de meses comparando tecidos. Ofereci café, tentando manter a fachada de normalidade, mas meu pai não perdeu tempo com rodeios. Temos que falar de algo importante, disse ele, unindo as mãos como se estivesse fechando um acordo. Sua irmã e as crianças precisam de um lar estável. Achamos que você deveria dar este apartamento para ela. As palavras caíram como uma lâmina entre as costelas. Minha mãe acenou com a cabeça, docemente venenosa. É pelos netos. Eles merecem mais do que aquele aluguel horroroso onde moram. Olhei para eles, atordoada. Meu apartamento. Minha conquista. Anos de noites mal dormidas, de contas apertadas, de escolhas que doíam, tudo reduzido a um D para ela, como se fosse um brinquedo emprestado. Minha irmã nem sequer fingiu surpresa. Recostou-se no sofá, tomou um gole do café que eu tinha servido e olhou ao redor, como se já estivesse medindo onde colocaria seus quadros. É perfeito para as crianças, comentou casual. Espaço de sobra, escolas boas por perto. Meus dedos se cravaram nos braços da poltrona. Este é o meu lar, minha voz saía estrangulada. Eu trabalhei por isso. Por que ela não faz o mesmo? O olhar do meu pai se afiou. Família se ajuda. Ela está passando dificuldades. Você não. Minha mãe completou, suave como uma faca. Você está bem. Pode arrumar outro lugar. Aquelas palavras. Sempre aquelas palavras. O mesmo script da infância. Meus sonhos eram exageros, minhas conquistas, sorte, meus limites, egoísmo. Dói mais quando vem de quem deveria te defender. E então veio o golpe final. Ethan e Mia, entediados com a tensão, puxaram marcadores da mochila e começaram a rabiscar nas paredes. Minhas paredes. O vermelho vivo cortando a tinta imaculada que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Fiquei paralisada, esperando, exigindo que ela os parasse. Mas ela apenas deu de ombros. Criança é assim mesmo. Corri para tirar os marcadores das mãos deles, mas o estrago estava feito. Aqueles traços grossos eram como um aviso, isso aqui já é nosso. Olhei para ela, esperando um pedaço de vergonha, um desculpa, qualquer coisa. Em vez disso, recebi um sorriso satisfatório, como se já tivesse a chave na mão. Meus pais? Silêncio. Seu silêncio era mais alto que qualquer gritaria. Quando eles saíram, fiquei sozinha no meio da sala, olhando para as marcas vermelhas que agora manchavam meu refúgio. Não era só a tinta. Era a sensação de ter sido esvaziada, como se tivessem entrado ali não para visitar, mas para tomar. Não era sobre o apartamento. Era sobre o modo como, mais uma vez, minha vida tinha sido considerada menos importante. Tentei limpar. Esfreguei até as mãos doerem, mas os traços não saíram. Cada mancha era um lembrete. Para ela, minha casa não era um lar. Era um ativo. E ela já estava agindo como se fosse dela. Naquela noite, deitada no sofá, encarei o teto como se ele tivesse respostas. Havia anos que eu me esforçava para construir algo que eles não pudessem destruir, e ali estavam de novo, com as mãos estendidas, esperando que eu entregasse tudo de mãos beijadas. Mas havia algo mais. Algo que não se encaixava na narrativa da irmã desesperada. A forma como ela olhava ao redor, como se já estivesse calculando. Aquele sorriso demais. A confiança de quem já tinha o próximo lance planejado. Ela não estava apenas pedindo. Estava manobrando. E eu não ia deixar barato. O dinheiro sempre foi o fio que desfiava as máscaras na minha família. Não demorou para que as suspeitas se confirmassem. Ela devia $50.000, afundada em dívidas da boutique falida e cartões de crédito que nunca pagou. Kevin não encontrou nenhum registro de que ela tivesse consultado meus pais sobre a avaliação. Agira sozinha, nas sombras, como sempre. Ela está desesperada, ele disse, deslizando o relatório sobre a mesa. Pessoas assim fazem qualquer coisa. Agradeci, mas minha mente já estava a mil. Minha irmã não era só uma privilegiada. Era uma estrategista, usando a confiança cega dos nossos pais como moeda de troca. Pensei em confrontá-la ali mesmo, mas sabia como ela distorceria tudo, se faria de vítima, como sempre. Meus pais, é claro, acreditariam nela, como fizeram com a herança da vovó. Me senti encurralada, sufocada pela própria família que passei anos tentando agradar. Mas não era mais a menina que engolia sapos. Tinha trabalhado demais para deixar que ela arrasasse tudo. Chegou a hora de revidar. Bastava. Eu tomaria as rédeas. Chamei Kevin Ross, meu colega, o mesmo que desenterrou suas dívidas. Nos encontramos em seu escritório e ali, sobre a mesa de mogno, tracei meu plano. Proteger meu apartamento a qualquer custo. Ele sugeriu transferir a propriedade para um family trust, um movimento legal que a deixaria sem saída. Hesitei. Trust soava complicado, burocrático. Mas Kevin garantiu. Era a prova de balas.
Trouxe Virginia Lane, uma advogada afiada com quem já trabalhará, para fechar os detalhes. Juntos estruturamos o traste, com Kevin e Virginia como cotutores ao meu lado. Meu apartamento, meu sangue, suor e lágrimas, estava agora blindado. Nada que minha irmã tentasse o alcançaria. Com isso resolvido, sabia que precisava encarar a família de frente. Convidei meus pais, Thomas e Carol, e ela para um jantar no Peru District, um lugar neutro, elegante, onde poderia expor tudo sem distrações. Passei a noite anterior ensaiando cada palavra, a raiva e uma calma estranha se misturando em mim. Não lutava só pelo meu lar, lutava por cada vez que me empurraram para o canto. No dia seguinte, cheguei cedo, com o relatório de Kevin e uma cópia dos documentos do traste na bolsa. Eles entraram juntos, meus pais cautelosos, ela com aquele sorriso confiante demais. Ethan e Mia não estavam, os deixará com uma babá. Isso já me disse tudo, sabia que não era uma conversa qualquer. Pedimos drinks, mas o clima de cortesia durou segundos. Respirei fundo e comecei. Sei o que você fez, olhei fixamente para ela. Contatou a dona Clark para avaliar meu apartamento, planejando vendê-lo pelas minhas costas. Seu rosto congelou. O sorriso sumiu. Meus pais trocaram olhares, perdidos. Não é verdade, gaguejou. Cortei sua fala, empurrando o relatório sobre a mesa. Você deve 50 mil, achou que poderia roubar minha casa para tapar seu buraco. Meu pai cerrou os dentes. Do que você está falando? Exigiu. Virei-me para ele, firme. Ela os manipula há anos, como fez com a herança da vovó. Contei o que Martha Hughes me revelara, como, aos 12 anos, minha irmã convenceu meus pais a lhe dar minha parte dos 20 mil. Minha mãe arregalou os olhos, mas ficou calada. Você está distorcendo tudo. Minha irmã tentou gritar. Precisava de ajuda. Não piscoei. Usou seus filhos, suas lágrimas, para conseguir o que queria. Mas acabou. Não vou mais deixar você me pisar. O restaurante pareceu encolher. O ar pesava. Meus pais pareciam ver a filha pela primeira vez. Não a vítima que ela pintava, mas a predadora que sempre foi. Puxei os documentos do traste, batendo-os sobre a mesa. Meu apartamento agora está protegido. Não pode tocá-lo, não importa o quanto insista. Ela ficou vermelha, as mãos trêmulas. Você é tão egoísta. Cuspiu. E as minhas crianças? Inclinei-me para frente, voz baixa e cortante. Suas crianças merecem uma mãe que não rouba da própria família para se salvar. Meu pai tentou mediar. Vamos acalmar os ânimos, disse, mas balancei a cabeça. Não. Passei a vida me acalmando, aceitando menos enquanto vocês davam tudo a ela. Chega. Olhei para cada um deles e soltei as palavras que carregava há décadas. Estou cortando vocês da minha vida. Todos. Minha mãe arfou, estendendo a mão, mas recuei. Sempre escolheram ela. Não vou mais esperar que mudem. Levantei-me, deixei os papéis sobre a mesa e saí. As luzes do Peru District se embaralharam enquanto eu entrava na noite, o coração batendo forte, mas mais leve do que em anos. Passara décadas tentando merecer um amor que nunca viria, até entender que não precisava dele. Minha casa, minha vida eram minhas. E lutaria por elas, custasse o que custasse. Caminhar para longe daquele restaurante foi como largar um fardo que carregava há muito. Não olhei para trás. Não respondi às mensagens da minha mãe, implorando para repensar. Minha escolha estava feita e pela primeira vez era só minha. A reação veio rápido. Meus pais, abalados pela verdade que joguei em suas caras, ligaram para minha irmã, exigindo respostas sobre a avaliação e a herança que ela sonegara anos antes. Ela tentou de sempre, lágrimas, desculpas esfarrapadas, culpando o mundo. Mas desta vez, não colou. Martha Hughes já os havia alertado sobre seus padrões, e as provas de Kevin eram incontestáveis. Cortaram o suporte, nenhum aluguel pago, nenhuma dívida quitada por eles. Ela estava sozinha, obrigada a encarar os 50 mil que devia, sem a rede de segurança que sempre a salvara. Soube por Martha que minha irmã lutava para se manter. Arranjou um emprego como gerente de loja, fazendo horários extenuantes para pagar as contas, mas a dívida a esmagava. Ethan e Mia foram transferidos para a escola pública, sem mais o colchão de luxo bancado pelos meus pais. Ela me escreveu uma vez, uma desculpa meia-boca misturada à lamúria sobre a injustiça da vida. Não respondi. Suas palavras soavam ocas, como mais uma tentativa de me arrastar de volta para seu caos. Já havia gasto anos limpando suas bagunças emocionais, financeiras, morais. Não ia mais. Meus pais tentaram também com mensagens sobre união familiar. Apaguei sem ouvir. Seu silêncio quando eu era criança, seu favoritismo, haviam construído um muro que não tinha pressa de derrubar. Em vez disso, mergulhei na vida que eu mesma havia construído.
Minha carreira de designer de interiores decolava. Fechei contrato com um hotel boutique no Pearl District, transformando seu lobby em um espaço que virava a cabeça. Meus dias eram preenchidos com reuniões, esboços, a busca por materiais que contassem histórias. Contei com amigos, Kevin Ross, que já não era só um colega, e outros que torceram por mim quando minha família virou as costas. Nos encontrávamos no L Glória, entre risadas, tacos e margaritas, seu apoio me enraizando de um jeito que o sangue nunca conseguiu. Meu apartamento, seguro no traste com Kevin e Virginia como cotutores, voltará a ser meu. Repintei as paredes, apagando os últimos traços de giz de cera de Ita e Mia. Cada canto reconquistado era uma vitória. Às vezes, bem tarde da noite, eu me sentava na varanda do meu apartamento, os olhos perdidos nas luzes de San Antônio, e revivia tudo que havia deixado para trás. Não era só a família que eu escolhera abandonar. Era a versão de mim mesma que por anos se esgotara tentando merecer um amor que só existia sob condições. Cresci acreditando que amar era sinônimo de se anular, que eu precisava me desmontar aos poucos para mantê-los por perto. Mas cada pedaço que eu oferecia eles arrancavam mais. Minha confiança, minha herança, meu lar. Romper esse ciclo não foi um ato de coragem, foi uma cirurgia sem anestesia. Doía como se estivesse arrancando veias do próprio peito. Mas era a única forma de sobreviver. Hoje, olho para trás e vejo a lição gravada a fogo. Proteger seus limites, às vezes, é traçar uma linha com sangue. Não se trata de egoísmo. Trata-se de não deixar que te devorem viva. Minha irmã, com suas armadilhas disfarçadas de carinho, meus pais, cegos pela ganância que chamavam de família, eles me ensinaram que amor não pode ser moeda de troca. Se eu não tivesse trancado meu apartamento em um traste, se não tivesse me levantado daquele jantar e saído sem olhar para trás, ainda estaria ali, curvada sob o peso de suas exigências, assinando cheques com meu próprio nome em branco. Agora respiro. Não apenas existo, floresço. E se há algo que eu poderia gritar para quem ainda duvida é isto: defenda seu coração como um território em guerra. Sua casa, sua paz, sua sanidade não são negociáveis. Às vezes a escolha que mais dói, virar as costas e seguir em frente, é a única que te salva. Porque liberdade não é o que sobra depois que você dá tudo de si. Liberdade é o que você reconquista quando para de se entregar.